Os direitos fundamentais têm como característica a historicidade, o que significa que os direitos fundamentais foram conquistados gradativamente ao longo da história. Durante esse processo de conquista dos direitos fundamentais, é possível identificar as dimensões dos direitos fundamentais. Primeiro, conquistamos os direitos fundamentais de primeira dimensão. Depois, os direitos fundamentais de segunda dimensão. E, por fim, os direitos fundamentais de terceira dimensão. Note que as conquistas foram gradativas ao longo da história. Mas em vez de falar em dimensões de direitos fundamentais, algumas doutrinas utilizam a expressão primeira geração, segunda geração e terceira geração de direitos fundamentais. Acontece que a palavra geração passa uma ideia equivocada de que uma etapa superou a outra, como se os direitos fundamentais da geração mais antiga deixassem de existir em razão do início da próxima geração, o que não é correto, tá? Os direitos fundamentais foram conquistados de forma cumulativa, de forma que a primeira dimensão coexiste com a segunda e terceira dimensão. Até mesmo porque os direitos fundamentais têm como característica a vedação ao retrocesso, de forma que não é possível retroceder em matéria de direitos fundamentais. Por isso, falar em dimensões dos direitos fundamentais é mais apropriado que falar em gerações de direitos fundamentais. Primeiro foram conquistados os direitos fundamentais de primeira dimensão, relacionados à ideia de liberdade. Depois, conquistamos os direitos fundamentais de segunda dimensão, pautados na ideia de igualdade. Em seguida, conquistamos os direitos fundamentais de terceira dimensão, relacionados ao ideal de fraternidade. Note que as dimensões conquistadas têm uma relação direta com o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, no lema da Revolução Francesa, temos a indicação das dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão dos direitos fundamentais é a dimensão relacionada à liberdade. Era uma época em que surgiu a ideia de que era necessário estabelecer limites ao poder do Estado. Era a época das revoluções liberais do século XVIII e da transição do Estado com poder absoluto para o Estado de Direito. Foi nesse contexto de limitações ao poder do Estado que, pautado na ideia de liberdade, foram conquistados a maioria dos direitos individuais, que são os direitos que colocam limites ao poder do Estado, ou seja, direitos fundamentais que limitam a interferência do Estado na esfera particular de cada indivíduo. Direitos individuais são, portanto, os direitos fundamentais de primeira dimensão, que têm como característica o fato de representarem um limite ao poder do Estado. A liberdade de ir e vir, por exemplo, é um limite ao poder do Estado, pois o Estado não poderá impedir o livre deslocamento de um indivíduo. Da mesma forma, a liberdade de expressão é um exemplo de limite ao poder do Estado, pois o Estado não poderá punir um indivíduo simplesmente por ter manifestado seu pensamento. Note que os direitos individuais representam o que se chama de liberdades negativas, pois a liberdade é garantida a partir de um direito de que o Estado se abstenha, um direito de que o Estado não faça nada, um direito de que o Estado deixe de atuar naquela situação. Em outras palavras, é o direito a uma prestação negativa por parte do Estado. A segunda dimensão dos direitos fundamentais é a dimensão relacionada à igualdade. Era uma época em que os graves problemas sociais fizeram surgir a ideia de que o Estado deveria atuar para garantir que todos tivessem condições igualitárias de uma vida digna. Nessa época foram conquistados os principais direitos sociais, que são os direitos fundamentais que criam deveres para o Estado, sob a lógica de que o Estado tem o dever de atuar em favor do indivíduo. Por exemplo, o direito à saúde é o direito social, ou seja, é o direito fundamental de segunda dimensão, que obriga o Estado a atuar para garantir a saúde do indivíduo. O direito à educação é o direito social, ou seja, o direito fundamental de segunda dimensão, que obriga o Estado a atuar para garantir a educação do indivíduo. Desse modo, os direitos sociais são os direitos fundamentais de segunda dimensão e criam as chamadas liberdades positivas, pois exigem que o Estado atue positivamente em favor do indivíduo, ou seja, exigem que o Estado pratique prestações positivas em favor do indivíduo. Note que os direitos sociais, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à alimentação, são direitos fundamentais que existem para garantir que todos tenham condições iguais de uma vida digna.
E se estamos falando de condições igualitárias, estamos aqui nos referindo à igualdade material. Vamos compreender. O que quero dizer é que não estamos tratando da igualdade formal. O princípio da igualdade se manifesta de duas formas: igualdade formal ou igualdade material. Igualdade formal é a concepção de que todos devem receber o mesmo tratamento, ou seja, um tratamento igualitário. Como, por exemplo, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Ocorre que o tratamento igualitário entre todos pode não ser suficiente para resolver os problemas sociais na prática, pois isso exige que o Estado perceba a desigualdade entre as pessoas e trate os desiguais com desigualdade para, a partir desse tratamento desigual, seja alcançado o equilíbrio entre essas pessoas que estavam em situações desvantajosas, ou seja, para garantir a igualdade na prática. E quando falamos em igualdade na prática, estamos falando da igualdade material. A terceira dimensão dos direitos fundamentais é a dimensão baseada no valor da fraternidade, que se orienta pela ideia de solidariedade entre todos para a vida em coletividade. Nessa dimensão, houve a conquista dos direitos que ultrapassam a individualidade de uma pessoa em particular. São direitos que transcendem a individualidade de cada pessoa e que são importantes para a coletividade como um todo. Surgiram, portanto, os direitos transindividuais, como é o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os direitos transindividuais, também conhecidos como direitos difusos e coletivos, são direitos que são assim chamados por extrapolarem, ou seja, transcenderem a esfera particular do indivíduo. E com isso, são direitos que interessam muito mais à coletividade do que ao indivíduo isoladamente. Então nós vimos os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão. Ocorre que alguns autores apontam ainda que novos direitos fundamentais já foram conquistados e que por isso já existiria uma quarta e quinta dimensões dos direitos fundamentais. É importante saber que não existe um consenso doutrinário entre o que seria essa quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais e nem mesmo se realmente existiria essa quarta e quinta dimensão. Em outras palavras, alguns nem mesmo reconhecem a existência da quarta e quinta dimensão, e aqueles que reconhecem não entram em um consenso sobre quais direitos fariam parte dessa quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais. Na nossa apostila em PDF, você encontra um estudo detalhado sobre a quarta e quinta dimensão. Ocorre que esse não é um tema muito relevante em provas de concurso público. Precisamos aqui concentrar os nossos esforços no que realmente é exigido em prova. O que realmente é importante aqui é saber a primeira, segunda e terceira dimensão e até que existe um dissenso doutrinário sobre a quarta e quinta dimensão. Apenas para ilustrar o que está na apostila em PDF, para alguns autores a quarta dimensão seria uma consequência dos recentes avanços da engenharia genética, pois a manipulação dos genes teria criado um cenário de risco para a própria existência humana. E diante desse risco para a própria existência humana, teriam surgido os direitos fundamentais para garantir a existência da espécie humana, como, por exemplo, a proibição da clonagem humana e a proibição da doação de embriões humanos. Mas, enfim, não existe um consenso sobre a quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais e o detalhamento dessas dimensões você encontra na apostila em PDF. A teoria dos 4 status dos direitos fundamentais, ou a teoria dos 4 status de Jelinek, analisa os 4 status, ou seja, as 4 posições que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar com o Estado. Essa teoria, que foi desenvolvida por Jelinek, identifica que o indivíduo, quando se relacionar com o Estado, poderá assumir o status negativo, positivo, ativo ou passivo. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado se abstenha, ou seja, o direito de que o Estado deixe de atuar. Como, por exemplo, temos o direito à liberdade de locomoção. Imagine que o indivíduo queira ir e vir livremente pela cidade. Nessa situação, o indivíduo assume o status negativo e o Estado não poderá impedir o seu livre deslocamento. Esse indivíduo tem o direito de que o Estado se abstenha, ou seja, o direito de que o Estado não interfira em seu deslocamento. Trata-se, portanto, de situações que envolvem as chamadas liberdades negativas, identificadas por aqueles direitos que limitam o poder do Estado e que, portanto, impedem que o Estado cause algum tipo de interferência na esfera particular do indivíduo. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. É o caso do direito à saúde,
cujo cumprimento pressupõe que o Estado atue para garantir boas políticas de saúde pública. Imagine que o indivíduo precise de um tratamento oncológico, ou seja, um tratamento de câncer. Nessa situação, o indivíduo assume o status positivo em relação ao Estado, e o Estado terá o dever de atuar para garantir o seu tratamento de saúde. Trata-se, portanto, de situações que envolvem as chamadas liberdades positivas, identificadas por aqueles direitos que impõem um dever de atuação ao Estado. O status ativo está relacionado a situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. Temos, por exemplo, um projeto de lei decorrente da iniciativa popular. Nessa situação, no projeto de lei decorrente da iniciativa popular, os indivíduos podem apresentar ao Estado um projeto de lei que seja interesse da população diretamente. E com isso, esses indivíduos terão participado da formação da vontade política do Estado em relação à aprovação de uma nova lei. Por fim, o status passivo compreende as situações em que os indivíduos assumem uma posição passiva em relação ao Estado, como é o caso do dever de pagar tributos. Note que o indivíduo tem o dever de pagar, por exemplo, os seus impostos. Nessa situação em que o indivíduo tem o dever de pagar os seus impostos, o indivíduo permanece em uma relação de sujeição em relação ao Estado, pois ele tem deveres para com o Estado. Então vamos recapitular. A teoria dos 4 status de Jelinek prevê as 4 posições que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar ao Estado, e essas posições são analisadas sob a ótica dos direitos fundamentais. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de que o Estado se abstenha, que o Estado deixe de atuar. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. E o status ativo está relacionado àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. E o status passivo compreende as situações em que o indivíduo possui deveres em relação ao Estado. A partir da teoria dos 4 status de Jelinek, podemos classificar os direitos fundamentais conforme suas funções. Então, conforme as funções de direitos fundamentais, vamos classificá-los. De acordo com a função, os direitos fundamentais podem ser classificados em direitos de defesa, direitos a prestações e direitos de participação. Direitos de defesa, também conhecidos como direitos de resistência, são aqueles direitos fundamentais que se enquadram perfeitamente no que Jelinek chama de status negativo. Ou seja, são os direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo um direito de que o Estado se abstenha, de que o Estado deixe de atuar. É o caso, por exemplo, do direito à liberdade de se associar. Os indivíduos têm o direito de resolver livremente se associar ou não se associar com um grupo de pessoas conforme sua própria convicção. E o Estado não tem o poder de interferir nessa decisão do indivíduo. O direito de propriedade, por exemplo, é um outro exemplo de direito fundamental que obriga o Estado a deixar de atuar. Isso porque o Estado precisa respeitar a propriedade privada do indivíduo que é proprietário. Os direitos a prestações são os direitos fundamentais que se enquadram no status positivo da teoria de Jelinek, ou seja, são aqueles direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo um direito de que o Estado atue em seu favor. É o caso do direito à saúde e do direito à educação, que asseguram ao indivíduo o direito de que o Estado formule boas políticas de saúde pública e boas políticas educacionais em seu favor. Por fim, os direitos de participação são os direitos fundamentais que se enquadram no status ativo da teoria de Jelinek, ou seja, são os direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo o direito de participar da formação da vontade política do Estado. É o caso do direito de voto, que possibilita que o indivíduo possa escolher os seus representantes políticos e, de certa forma, participar da formação da vontade política do Estado. Então, vamos recapitular. A teoria dos 4 status de Jelinek, ou teoria dos 4 status dos direitos fundamentais, prevê as 4 posições, ou seja, os 4 status que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar com o Estado. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de que o Estado deixe de atuar. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. O status ativo está relacionado àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. E o status passivo
compreende as situações em que o indivíduo possui deveres em relação ao Estado. E com base nessa teoria de Jelinek, podemos classificar os direitos fundamentais conforme a função de cada categoria de direito fundamental. Temos os direitos de defesa, também conhecidos como direitos de resistência, que são os direitos fundamentais que se enquadram no status negativo da teoria de Jelinek. Os direitos a prestações são os direitos fundamentais que se enquadram no status positivo da teoria de Jelinek. E, por fim, os direitos de participação são os direitos fundamentais que se enquadram no status ativo da teoria de Jelinek.